Após a resposta da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, razão da nossa enquete inclusive, Alexandre de Moraes, explicou que não há qualquer proibição para que o ex-presidente conceda entrevistas. Em decisão divulgada hoje, Moraes negou a prisão de Bolsonaro, mas manteve todas as medidas cautelares. Pois é, vamos lembrar então quais são essas medidas. Olha só, gente, uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno entre 7 da noite e 6 da manhã, de segunda a sexta-feira, e integral nos fins de semana e também feriados. Proibição de uso das redes sociais, proibição de aproximação e também acesso a embaixadas e consulados de países estrangeiros, proibição de manter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras, proibição também de manter contato com o filho, Eduardo Bolsonaro, e investigados dos 4 núcleos da trama golpista. Portanto, são as medidas cautelares aí contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E toda a dúvida em torno da situação aconteceu depois que o ex-presidente falou com a imprensa na saída da Câmara dos Deputados na última segunda-feira, onde participou de uma reunião do Partido Liberal. Bolsonaro mostrou pela primeira vez nesse dia a tornozeleira, mostrou ali em público no momento e chegou a falar, né, Síria? Pois é, André, por isso o ex-presidente teve que se explicar a Moraes sobre o suposto descumprimento das medidas cautelares e a defesa dele, portanto, alegou, desconhecimento, argumentando que a decisão do ministro que impede de usar redes sociais ou ter falas transmitidas por perfis de terceiros não era clara. Pois é, essa decisão de Alexandre de Moraes saiu exatamente no momento em que Bolsonaro estava em uma igreja em Brasília participando de um culto. A gente não tem imagens gravadas em vídeo, mas tem fotos. Ele participava ali de um culto e quando, de acordo com interlocutores, pessoas que estavam ali, quando ele ficou sabendo da notícia de que não seria preso, ele acabou chorando ali durante o culto. Uma parte desse culto, inclusive, foi feito ali pela esposa dele, Michele Bolsonaro, então ele estava muito emocionado e se ajoelhou, orou ali e acabou chorando, né, Síria? Pois é, foi nesse momento, que ele teve, foi durante a manhã de hoje que ele teve essa notícia da decisão de Alexandre de Moraes, e ele se emocionou durante aí essa celebração religiosa, como você disse, que a esposa, Michele Bolsonaro, estava pregando, estava celebrando ali junto com ele, E no documento que a gente falava agora há pouco, publicado por Moraes, um trecho, André, chamou bastante atenção. É que após toda a explicação ali do ministro, tudo muito bem pontuado, ele publicou o seguinte, abre aspas, como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. Pois é, ele cometeu um erro ali, colocou mais ao invés de mais, depois ele foi lá, corrigiu, trocou, mas isso aí na internet, André, rendeu bastante, as pessoas comentaram ali a confusão que ele fez, na hora de colocar, ele teria ter colocado mas e ele colocou mais, uma forma aditiva. E depois ele foi lá e corrigiu, mas rendeu isso aí, postagens e mais postagens hoje o dia todo pelas redes sociais. E ali a gente separou alguns trechos desse documento. Esse documento que é longo, é um documento de 7 páginas, é um documento que pode ser consultado por qualquer pessoa lá no portal, do STF. E a gente separou alguns trechos, portanto, dessa fala de Moraes, do que ele escreveu aí nesse documento. Então a gente tem ali, ele dizendo que em momento algum ele se referiu ao Bolsonaro pelo nome completo, Jair Messias Bolsonaro, foi proibido de conceder entrevistas, e proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitando aí os horários estabelecidos nas medidas restritivas. Então ele descreveu ali o que, com base em que ele tomou essa decisão, a explicitação da medida cautelar imposta, ele citou a data ali no dia 17/7, pela decisão do dia 21/7, deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas
com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material de pré-fabricado para posterior postagens em redes sociais de terceiros previamente coordenados, né? Então, ele explicando ali sobre a decisão aí relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Depois ele segue ali, né? A gente separou mais alguns trechos, mais alguns, olha ali, ele segue. Porque é grande, né? É muita coisa, grande. São 7 páginas. A gente separou só alguns trechos. Obviamente não seria lógico e razoável permitir a utilização do mesmo, né? E aí ele segue ali descrevendo claramente também o que seria, né? Ele fala ali com as diversas postagens da rede social, por mídias digitais, apoiadores políticos previamente coordenados para divulgação das condutas ilícitas que eventualmente poderiam ser praticadas por Jair Bolsonaro, né? E aí ele volta a falar da questão das entrevistas, explicar mais uma vez. Então, ele tentou deixar isso mais claro porque uma das maiores reclamações de apoiadores de Bolsonaro, da defesa, era realmente esse ponto, né? Que não estava muito claro ali o que ele estava querendo dizer, não estava muito clara essa medida aí restritiva em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, exatamente, a gente está vendo os trechos aí do que escreveu Alexandre de Moraes nessa publicação, e aí o que a gente está falando ali? Se usar um terceiro utilizar, por exemplo, trechos previamente gravados, é aquilo que você faz uma montagenzinha, usa um pedacinho de uma fala dele, monta e joga e compartilha, já com a intenção. Então, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer ali. Então, deixa eu aproveitar aqui e chamar a nossa colega, a repórter Lara Alves, que está em Brasília. Oi, Lara, como é que foi a repercussão dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes por aí? Boa noite para você. Ei, boa noite para você, André, também para você, Síria, Larissa, todos que estão conosco. Olha, a repercussão mesmo foi dada ali nas redes sociais. Primeiro, houve, obviamente, uma onda muito grande de piadinhas e comentários, principalmente de opositores, em relação ao erro ortográfico que foi cometido na decisão do ministro Alexandre de Moraes. E essa aí foi a grande concentração da repercussão durante ainda o período da manhã e o início da tarde. Mas, ponto central disso tudo foi uma declaração muito curta, bastante breve, dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje na saída do escritório do PL aqui em Brasília. Nos últimos dias, ele tem passado a tarde ali na sede do PL, que fica em um complexo de prédios chamado Brasil 21, aqui na região central de Brasília, muito próximo, inclusive, ao Congresso Nacional e à redação de O Tempo. E aí, logo na saída, ele conversou com alguns jornalistas e disse, na verdade, que não poderia falar. Inclusive, ele tem uma declaração bem forte em que ele diz que não pode errar e que agora ele aguarda uma posição dos seus advogados, uma análise dos advogados a respeito dos esclarecimentos que foram feitos pelo ministro Alexandre de Moraes nesse despacho de hoje mais cedo. O ponto central que é levantado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ali capitaneada pelos advogados Paulo Cunha Bueno e Celso Vilardi, é que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, desde sexta-feira, quando ele impõe as medidas cautelares, não é clara o suficiente para dizer quais são os limites, até onde pode ir Jair Bolsonaro e até onde ele não pode ir. Por exemplo, na decisão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes diz que o ex-presidente pode sim conceder entrevistas, mas que esses conteúdos não podem ser usados e veiculados por terceiros nas redes sociais. Inclusive, ele cita como exemplo de descumprimento da medida cautelar um vídeo que foi publicado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, no dia em que Bolsonaro esteve aqui no Congresso Nacional. Vocês vão se lembrar, na segunda-feira ele participou de uma reunião com a bancada do PL e no momento em que ele falaria à imprensa, os aliados ali disseram que ele não conversaria em razão daquela decisão do ministro Alexandre de Moraes que vetava a participação dele, a gravação desses vídeos. Mas logo na saída, ele passa ali pela escadaria que dá acesso à saída principal do Congresso, ele suspende a calça e mostra a tornozeleira eletrônica e faz um discurso. O que o ministro alega é que esse discurso já estava praticamente combinado e foi usado nesse recorte do Eduardo Bolsonaro, publicado quase que imediatamente depois que foi feito o registro. Bom, em relação a isso, o Bolsonaro disse na saída do PL
que ainda aguarda essa análise dos advogados. E os advogados têm feito pedidos frequentes ao ministro Alexandre de Moraes para que ele deixe mais claro quais são os limites e até onde vai essa medida cautelar que proíbe o uso das redes sociais pelo Bolsonaro e também por terceiros. Ainda em relação à repercussão, eu queria trazer para vocês um trecho da nota que foi publicada hoje mais cedo pelo líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho. Bom, ele diz que não dá para esperar bom senso de alguém que julga com o fígado, né? E aí se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. E ele diz que, na verdade, a decisão e essas recentes comunicações que vêm sendo feitas pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao limite das medidas cautelares são, na verdade, uma armadilha jurídica. Ele diz que, na verdade, tudo é feito para acabar pegando o Bolsonaro ali no encalço, né? E seguindo já essa tese de perseguição que vem sendo ventilada por aliados de Jair Bolsonaro. Bom, agora Bolsonaro diz que espera até amanhã uma posição dos seus advogados e a expectativa é que ele mantenha na sexta-feira essa agenda que tem sido frequente. Ele deve ter ali algum encontro com aliados logo pela manhã. Hoje, por exemplo, ele esteve numa igreja em Taguatinga, que é uma cidade satélite aqui do Distrito Federal, muito próxima a Brasília e também muito próxima onde mora Bolsonaro, que é no Jardim Botânico ali, já na saída aqui do plano piloto. E durante a tarde ele deve voltar à sede do PL, onde ele encontra alguns deputados ali que fazem parte de seu núcleo duro, de sua defesa, enquanto outros já não estão mais em Brasília, né? É importante a gente dizer que a gente está num momento de recesso legislativo. Então, são poucos os parlamentares que optaram por permanecer na capital federal. Entre segunda e terça-feira a gente teve um movimento muito maior, porque foi uma exigência do líder da bancada do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, para que eles estivessem aqui e demonstrassem a força, o apoio da bancada do PL e também da oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro diante das medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes. Tá joia, Lara. Obrigado pelas informações aí quentes de Brasília sobre essa decisão de Moraes de não prender Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho, se tiver outra notícia, você pode chamar a gente que a gente põe no ar aqui, tá joia? É já. Olha, essa decisão de Moraes repercutiu bastante hoje. Para nos ajudar a entender melhor o assunto, a gente vai conversar agora com o advogado criminalista Eduardo Milhomens. Muito boa noite, muito obrigado já pela presença do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço, André e Síria. Muito bom estar aqui. Estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter e todo mundo. Doutor, a gente está até com uma enquete no ar aqui durante o jornal perguntando se Alexandre de Moraes acertou ao manter solto Jair Bolsonaro ou se ele errou, né? Ou se ele deveria ter prendido Jair Bolsonaro. A impressão que se dá é de que o ministro não quis ali tornar público, talvez até um desejo já dele, não sei, de colocar Jair Bolsonaro na cadeia. Mas ele está indo de passo em passo até chegar ao final, né, de todo esse processo. O senhor acredita que ele foi pontualmente correto nesse momento aí, ao, digamos que, recuar um pouco? Bom, André, eu acredito sim, até porque a primeira decisão estava muito aberta, né? Como acho que vocês mesmos já comentaram aí anteriormente, não dava para saber efetivamente se era mexer na internet ou ele utilizar a internet em consideração a terceiros. Mas outras pessoas filmarem o discurso dele e o que ficou evidentemente posto nessa última decisão, que não existe essa proibição, é muito complicado de você ter e conferir o que é se foi cometido por ele ou se não foi cometido por ele. Foi outra pessoa que filmou e efetivamente usou a internet. Então a decisão é muito complexa e muito complicada nesse sentido, porque você tem a internet como meio de exibição, como meio de prolação, e outras também ali você vai ter uma medida que vai conflitar em saber se ele efetivamente estava ou não ali por trás dessa utilização da internet. Agora, Eduardo, essas medidas cautelares impostas aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na sua avaliação, elas são proporcionais aos fatos que estão sendo investigados? As medidas cautelares, elas servem para duas coisas, né? Até a prisão preventiva também. Acautelar o processo e dar ao processo
uma legitimidade e também uma tranquilidade para que ele chegue ao final. O final dele é uma decisão, seja ela absolutória ou seja ela condenatória. O que aconteceu, o que vem acontecendo aqui, realmente causou um tumulto. E o Código de Processo Penal fala que as cautelares, nesse caso, são necessárias para evitar esse tumulto. Né? Então, eu acredito, do ponto de vista dogmático, que existia sim um tumulto, e esse tumulto foi antes da prisão preventiva, que é a máxima da cautelar, ou tentar de outros tipos de cautelares, você manter e estruturar de novo a normalidade deste processo. A gente está agora observando o momento em que ele mostrou pela primeira vez a tornozeleira. Agora, eu quero perguntar para o senhor: o ex-presidente Jair Bolsonaro, com todas essas medidas a que ele está sendo submetido, essas restrições, não pode, tem que sair, tem que chegar em casa às 7 da noite, tem que ficar até 6 da manhã, não pode sair fim de semana, não pode conversar com o filho, não pode conversar com o resto das pessoas que estão sendo acusadas. A gente pode dizer que, de uma certa forma, o ex-presidente está a um passo da prisão, porque qualquer passo em falso que ele der pode ser determinada a prisão dele. Ele está a um passo da prisão se ele continuar, né, supostamente realizando as condutas que o STF entendeu que estão tumultuando e turbando este processo que está acontecendo. Não quer dizer que isso vá acontecer, até porque os advogados dele falaram que ele tem todo o interesse em manter isto, que não tem interesse nenhum em turbar o processo, que ele não tem nada a ver com o que está ocorrendo. São alegações da defesa, a alegação aí do acusado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu acredito que o STF ele precisa também aclarar melhor, estabelecer melhores parâmetros objetivos para quais são as condutas efetivas que ele pode fazer, né? E quais as condutas efetivas que ele não pode fazer. Isso é um complicador, exatamente porque você tem duas questões antagônicas aí na decisão. Ele pode dar entrevista, mas como que ele pode dar entrevista se alguém gravar ele e colocar lá na internet, ele vai ser preso? Mas isso não faz sentido, porque ele não tem nada a ver com aquela pessoa e qualquer pessoa pode realizar isso. A gente faz isso a todo momento. Né? Então, isso é um complicador, sim. Agora, Eduardo, a gente sabe que as redes sociais hoje são muito usadas para divulgações de inúmeras formas, né? Para tudo, a todo tempo. É um dos principais canais de comunicação das pessoas. Agora, quando a gente traz esse assunto de redes sociais para processos penais, né? Como o caso aí do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, a proibição do uso das redes sociais, é uma medida, de fato, frequentemente adotada aí em processos penais? Sim. A partir do momento em que a internet começou a fazer parte do composto de utilização da internet para realizar alguns tipos de crime, a gente pode, não só os crimes que estão sendo investigados nessa ação penal, como outros crimes que são praticados pela internet, como a gente pode falar de pedofilia, quando ela ocorre através da internet, como a gente pode também estabelecer como hackers que invadem processos judiciais ou outros meios, a gente vê exatamente esse tipo de proibição nas cautelares. Se a gente lembrar um pouquinho aqui atrás, lá na Operação Lava Jato, quando a gente teve na Operação Lava Jato, no final dela, quando o hacker, o suposto hacker, invadiu as contas pessoais das pessoas, dos procuradores e do juiz, a gente teve uma cautelar contra ele exatamente de quê? Que ele não acessasse a internet ou mesmo chegasse perto de computadores ou outros aparelhos que pudessem dar acesso a ele a este fato. Isso evita o quê? Evita que o Código de Processo Penal fala que aquele crime continue produzindo os seus efeitos ou os seus resultados. E aí, exatamente, há essa barreira e abre-se esse espaço para que isso ocorra.
Ao longo dos meses em que a investigação está em curso, doutor, como é que o senhor tem observado as provas apresentadas pela Polícia Federal, depois aceitas ali pela Procuradoria-Geral da República também, repassadas ao STF? Como é que o senhor tem visto a produção de provas? Porque a gente tem, nesse caso, uma quantidade enorme de provas para mostrar que realmente houve uma tentativa de golpe de Estado, houve um planejamento, havia ali, até dentro desses planos, uma ideia de assassinar o presidente eleito, assassinar o vice-presidente, assassinar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A gente talvez nunca tenha tido na história do Brasil um acontecimento de uma grandiosidade tamanha e que também nunca tenha havido antes tantas provas envolvendo um mesmo caso. O senhor acredita que essas provas todas que foram apresentadas ao longo desses meses, elas são realmente contundentes? Andrei, é difícil de a gente falar exatamente por duas coisas. A gente não tem acesso a todas essas provas, o processo, apesar de a gente saber o que é a denúncia, a gente ouvir a denúncia, a gente ouvir parte de alguns depoimentos, esse processo, como você falou, é gigantesco, né? Então a gente não sabe qual é o conteúdo da prova, qual que é o conteúdo efetivo que tá ali. E aí, outro fator muito importante é que, mesmo que todos nós tenhamos sobre essa prova um certo, é lógico que essa prova deve valer mais que a outra, quem tem que fazer isso, e dentro da nossa Constituição, quem efetivamente faz isso, são os juízes, é o Poder Judiciário, que no caso é o STF, nesta denúncia. Então fica muito difícil da gente estabelecer para qual lado, para qual momento, se existe prova efetiva ou se não existe prova efetiva. O que eu espero do nosso Poder Judiciário é que ele se mantenha cerne ao princípio que é o princípio da inocência e da presunção de inocência. E esse princípio exige, sim, uma prova robusta, uma prova que deixe nem um mínimo, nem uma razoável dúvida de que aquele fato ocorreu. Se houver alguma dúvida, essa dúvida sempre deve vir para o lado daquele que é acusado. Deve o Estado produzir prova efetiva para eliminar qualquer resquício de dúvida, né? Então eu espero que isso aconteça desse julgamento. E aí quem vai ponderar isso, quem vai estabelecer isso, são exatamente os nossos ministros do STF. Agora, então, pelo que o senhor está falando, o senhor ainda acredita que existe uma possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro ser absolvido nesse caso? Não, com certeza. Enquanto a gente não tiver uma decisão do Poder Judiciário, enquanto os dados estão rolando, e esses dados aqui são dados específicos não de sorte, mas em quantidade de robustez dessas provas, para efetivamente mostrar que houve uma participação, um combinado, um conluio, alguma coisa nesse sentido que impute ao presidente o crime descrito na nossa lei, a gente tem que estabelecer que ele é inocente, que ele tem todo o direito de se defender, e a última palavra é sempre da defesa. É o corolário de qualquer princípio e qualquer Estado democrático de direito. E eu não estou falando só no Brasil, não. Estou falando em grande parte daquilo que a gente chama de mundo democrático. Eles estabelecem esses princípios básicos. Até o final, você é inocente. Até o final, até a decisão final, você tem como produzir sua prova e decidir e tentar influenciar na cabeça dos julgadores que existe, no mínimo, a dúvida que você cometeu aqueles fatos. Bacana, muito bem explicado, doutor Eduardo. Agora, do ponto de vista penal, eu queria saber qual que é o impacto dessa decisão de hoje, né, divulgada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, para aí futuros desdobramentos do inquérito que investiga aí essa tentativa de golpe de Estado. Bom, esse inquérito ele foi estabelecendo em outros inquéritos, né? Outros supostos crimes parecem que estão também sendo investigados. Nós temos ontem mesmo eu vi que a Polícia Federal já começou a investigar também
o fato depois da decisão lá da sobretaxação do Trump ao Brasil, parece que em uma entrevista, o filho do presidente, que também é investigado em um desses inquéritos, ele comentou que ele já sabia sobre essa decisão. E isso influenciou exatamente o que a gente chama de insider trading, que é um crime contra o sistema financeiro. Uma pessoa que tem uma informação dessa, ele pode usar essa informação para ganhar dinheiro especulando na bolsa, ou como aconteceu, como parece que aconteceu, isso eu estou falando de notícia falada e posta, que houveram pessoas que movimentaram no câmbio e chegaram a ganhar 50 bilhões de dólares, ou movimentaram 50 bilhões de dólares para ter uma efetiva modificação e um ganho através dessa informação. Então, todos esses processos, tudo isso que vai acontecendo em paralelo àquela ação penal inicial, que visa somente ao fato da tentativa de golpe, daqueles crimes baseados no 8/1 de 2025, esse processo de 2024 parece que está sendo pulverizado e ocorrendo outras condutas e aparecendo outros processos, e eles estão sendo investigados e abertos pela Polícia Federal, lógico, a pedido ou da Procuradoria Geral da República ou pelo próprio STF, na visão dos ministros que estão conduzindo e controlando esses inquéritos. Tá certo. Eduardo Milhomens, advogado criminalista, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, obrigada por nos ajudar a compreender melhor, né, tudo o que está acontecendo nesse momento no nosso país. Uma ótima noite para você. Para você também, muito obrigado, Síria, muito obrigado, Andrei, sempre à disposição.